Sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 8 da disciplina de Políticas Públicas. Nessa unidade vamos falar de dois temas. Primeiro, o tema das políticas públicas de educação e também falaremos em seguida sobre a inserção da psicologia nas políticas públicas. No que se refere às políticas públicas de educação, é importante compreendermos que a Constituição de 1988 reconhece a educação como direito social e dever do Estado. Inclusive, o artigo 205 da Constituição Federal diz assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Ainda, a Constituição Federal prevê a igualdade de acesso e permanência para todos e todas, liberdade de aprender, de ensinar e de pesquisar, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a valorização dos profissionais da educação, o piso nacional para professores, a coexistência de instituições privadas e públicas e a gestão democrática de ensino, em todas as etapas de ensino. É importante considerar que são princípios previstos na Constituição, mas que eles não são conquistados de uma hora para outra, né? Leva-se um tempo. E quando falamos, por exemplo, em gestão democrática de ensino, compreendemos que a democracia ela também é construída, né, nas instituições e também pelo Estado. Então, pensamos como um processo. Temos ainda dois marcos muito importantes para a educação. Um deles é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi aprovado em 1992. Essa lei considera importantíssima a proteção integral de crianças e adolescentes, ou seja, sujeitos que vão de 0 até 18 anos, frente a situações de vulnerabilidade social, física, frente a qualquer tipo de risco, ou frente a qualquer situação que implique pouca proteção. O ECA também fala da educação como dever da família, da comunidade, da sociedade e também do poder público. Além disso, temos outro instrumento muito importante para a educação, que no caso, é uma política pública regulatória, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996. Não é a primeira lei de diretrizes e bases, nós temos 3 leis de diretrizes e bases na história recente da educação no país, mas essa lei 9.394, de 1996, ela é uma política pública que coloca o acesso à educação básica como direito, e a educação básica vamos compreender como a educação infantil, fundamental e também o ensino médio. Ela prevê o planejamento, a criação e execução de políticas públicas da educação em todos os níveis educacionais, não apenas no nível básico, mas também no profissionalizante, na educação de jovens e adultos, no ensino superior. Entendendo que as políticas públicas, elas provêm do legislativo, quando se criam as leis, né, diretrizes, e portarias e normas, mas também depende do executivo, que no caso são os municípios, são os estados e também a União, né, o governo federal. As políticas públicas de educação precisam ser pensadas sempre como um processo, considerando que estamos falando de um país bastante desigual como o Brasil. Nós temos o Fundeb, que é também uma política importantíssima, no caso ela é uma política distributiva, que visa, a partir da arrecadação de impostos, distribuir os recursos da educação, tendo em vista o número de matrículas. Isso é muito importante porque se um estado contribui mais ou menos, né, se tem uma economia mais forte ou menos forte, isso independe, porque então os recursos do Fundeb são distribuídos conforme o número de matrículas, e não por estado, não por região. Isso permite dizer que todos os lugares, em todas as escolas brasileiras, haverá investimento na educação. Embora o Fundeb tenha sido muito atacado, tenha sido colocado em risco, inclusive houve um veto recente na história do país de recursos para o Fundeb. É importante compreender também que as políticas públicas de educação elas passam por muitas dificuldades, né? Então, quais são? Né? Primeiro, compreender que muitas políticas são colocadas, muitos programas, muitos projetos, fazendo como uma colcha de retalhos, uma sobreposição de muitos programas, muitos projetos, de modo que isso acaba ficando um pouco confuso na realidade educacional.
Além disso, no país há uma tradição de políticas públicas da educação muito verticalizadas, ou seja, pensadas por especialistas, pensadas por empresários ou pessoas do terceiro setor, com pouquíssimo diálogo em sua elaboração com os profissionais da educação e com a comunidade escolar. Isso é um problema, porque então as questões da educação não são de fato compreendidas, né, e articuladas e pensadas na elaboração das políticas públicas. Esse é um problema que nós temos no país, né, que afeta muito a nossa educação. É importante compreender também que a LDB traz a importância da gestão democrática, ela organiza o ensino, as etapas de ensino, e é importante compreender que a gestão democrática ela não depende apenas, né, de lei, do que é colocado e regulamentado, mas ela é um processo em construção. Por exemplo, com a parceria com outras instituições, né, quando a escola faz parceria com outras instituições, inclusive de ensino superior, para abranger olhares, para atender necessidades de alunos e comunidade. A parceria também com assistência social, com o conselho tutelar, porque chegam muitos problemas para a escola que estão além da alçada da escola, estão além da função da escola. E que diz inclusive respeito à proteção de crianças e adolescentes. Então, por exemplo, a questão do trabalho infantil, da exploração, do abuso, tudo isso pode chegar à escola e a escola precisa estar articulada a outras políticas públicas, a outros órgãos gestores de políticas públicas, para que então consiga cumprir o seu papel de educadora, né? Uma criança, para aprender, precisa estar com condições para o aprendizado. Além disso, é muito importante também atividades que envolvam a comunidade, que as pessoas se sintam pertencentes da escola, que a escola seja parte ali da comunidade. Além disso, também o acompanhamento do aluno, ações de combate a drogas, entendendo que os problemas que chegam à escola são vários e a escola não resolve sozinha. No que se refere à atuação do psicólogo, essa unidade vai trabalhar o quanto que as políticas públicas elas redimensionaram a atividade da psicologia como um todo, né? A psicologia enquanto profissão e enquanto ciência. Pensando no nosso código de ética do psicólogo, que coloca que nosso trabalho, né, busca promover a saúde, a qualidade de vida de pessoas e coletividades, né, e contribui para eliminar qualquer forma de negligência, discriminação, preconceito e violência. É sob essa perspectiva que vamos compreender que a psicologia atua nas políticas públicas visando qualidade de vida, dignidade e o bem-estar e a saúde desses sujeitos e coletividades. Nós temos, inclusive, o CREPOP, que é o Centro de Referência Técnica em Políticas Públicas, em Psicologia e Políticas Públicas, que foi criado em 2006, tentando aí formar, né, ter materiais de referência sobre a atuação dos psicólogos nas políticas públicas. Identifica, sistematiza práticas e dá algumas orientações. Esses materiais eles são muito importantes porque eles orientam a atividade do psicólogo, que ainda é muito marcada, né, na nossa formação inicial, ainda é muito marcada pela formação clínica, focada na psicoterapia. E sabemos que quando o psicólogo chega nos serviços articulados às políticas públicas, o contexto é completamente outro, né? O setting é muito diferente, não é uma clínica, e nem se faz uma clínica. Que lugares são esses, né? Vamos pensar que os psicólogos hoje estão nas políticas públicas de atenção às mulheres em situação de violência, na atenção básica na saúde, nos serviços hospitalares, né, dentro do SUS, no campo jurídico, nas varas de família, no esporte, no que se refere também ao tratamento contra álcool e drogas, na atenção psicossocial, né, também no sistema prisional. E além disso também nas medidas socioeducativas. Então nós temos uma gama de atuações que não havia antes, né, quando a psicologia foi regulamentada como profissão nos anos 60 e até mesmo nos anos 80, né, porque tudo isso vem muito recentemente na história do Brasil e também na história da psicologia brasileira. Que equipamentos públicos que executam essas políticas, né? Vamos entender primeiro que temos a Rede de Atenção à Saúde, que é o RAS, e dentro da Rede de Atenção à Saúde temos o RAPS,
que é a rede de atenção psicossocial, que visa a atenção às pessoas com sofrimento e transtornos mentais. Dentro, então, do RAPS, dessa rede, nós temos a atenção básica à saúde, que se dá também nas UBSs, nos NASFs, atenção hospitalar, atenção psicossocial, os serviços residenciais terapêuticos, entre outros. Além disso, nós temos também, com o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, a partir da Lei Orgânica de Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 1993, a importância da atuação do psicólogo na assistência social, que é um campo muito interessante também para a atuação. Que equipamentos são esses da assistência social hoje? O CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e o CRAS, que é o Centro de Referência Assistência Social. O CRAS, ele está ligado à proteção social básica, ele atende famílias, ele tem um foco nas famílias, nas coletividades, nas comunidades, e ele está localizado em regiões de maior vulnerabilidade social. O CREAS, como se refere a uma atenção social especializada, e também psicossocial, diz respeito ao atendimento de pessoas que estejam em situações de risco, sejam pessoas e famílias, ou com direitos já violados, como, por exemplo, mulheres em situação de violência e com risco de vida. Temos também os Centros POP, que é o centro especializado em assistência à população em situação de rua, que vem de 2009 e que traz aí a identificação e também assistência às pessoas em situação de rua. Importante compreender que tanto quando falamos do RAPS, dessa rede de atenção psicossocial, quando falamos também da atuação nos equipamentos do SUAS, no CRAS, no CREAS, estamos falando de atuações interdisciplinares em equipe, normalmente com pessoas da área da saúde, da área da assistência social, e é importante compreender que nesses casos nossa atuação ela se dá de maneira muito coletiva e multidisciplinar. É importante entender que nem sempre é possível o atendimento individual. De todo modo, não é uma regra, como que deve ser feito, se será individual, ou grupal, ou coletivo, mas é importante compreender as necessidades daquele contexto, daquelas pessoas. A partir disso, pensar estratégias de atendimento, sejam coletivas ou individuais, pensando aí no que o Ministério da Saúde traz como essencial a esses serviços, como o acolhimento, a escuta, a empatia, a boa comunicação, o suporte, o reconhecimento dos direitos desses usuários e usuárias. Afinal, a nossa atuação, ela visa a qualidade de vida, o bem-estar, a dignidade. Ela pode se dar de diferentes formas, Cada área vai demandar um tipo de atuação, mas essa atuação sempre em equipe, pensando no bem-estar e nos direitos desses usuários. Então, a psicologia se colocando a serviço das políticas públicas que visam a dignidade, a saúde e o bem-estar das pessoas. Por hoje é só e obrigada.